Se você sempre quis aprender a pintar paisagens incríveis de forma rápida e muito simples, o segredo não é ter dom, é dominar a técnica dos passos certos. Nós vamos começar marcando bem o centro da tela com um amarelo bem vivo. Dica de mestre para não errar: use um pincel largo e chato, fazendo movimentos horizontais suaves bem no meio para criar o ponto de maior luminosidade do seu céu. Em seguida, sem lavar o pincel, adicione o laranja e o vermelho ao redor desse amarelo. Note como as tintas vão se misturando naturally direto na tela. O grande segredo para conseguir aquele efeito de céu gradiente perfeito é nunca deixar a tinta secar antes de esfumar as bordas. Para finalizar o topo da tela, entre com um tom de azul suave. Veja como essa transição delicada entre o laranja e o azul cria imediatamente aquela sensação real de um final de tarde na praia. Agora que o nosso céu está pronto, nós descemos para a parte da água. Aqui a regra é clara: espelhe as mesmas cores do céu diretamente no mar. Puxe o laranja e o amarelo na região central do oceano. Se o céu brilha lá em cima, a água precisa refletir essa mesma luz aqui embaixo, para criar harmonia na pintura. Para pintar a areia da praia no canto esquerdo, vamos usar um tom bege terra pastel bem aconchegante. Dica essencial para quem é iniciante: passe o seu pincel acompanhando a curva da costa. Esse movimento curvo dá forma, relevo e perspectiva para a sua praia, de forma totalmente automática. Agora passe o pincel bem de leve para suavizar a transição entre a areia e a água. Observe como as cores conversam entre si, sem poluir o visual do quadro. Chegou a hora de trazer o contraste que vai fazer essa tela saltar aos olhos. Com um tom bem escuro, você pode usar um marrom bem fechado ou quase preto. Comece a dar pequenos batidinhos na linha do horizonte. Esses batidinhos vão formar a silhueta das copas das árvores e da vegetação que está distante. Usando a pontinha de um pincel bem fino, puxe pequenos traços verticais para fazer os troncos das palmeiras de fundo. Complete o desenho fazendo as folhinhas pontudas dessas palmeiras distantes. Repare na mágica. Esse contraste escuro faz o brilho do céu e o reflexo da água se destacarem instantaneamente. Agora nós vamos para o grande destaque em primeiro plano da nossa obra. Puxe duas linhas curvas bem elegantes partindo da areia em direção ao centro do céu. Com movimentos rápidos, precisos e leves, sempre do centro para fora, vá criando as folhas dos coqueiros principais. Não precisa ter medo de errar. Quanto mais solto for o seu traço, mais natural o coqueiro vai parecer. E aqui vai uma dica de ouro de acabamento. Aplique pequenas pinceladas brancas bem na borda da praia para simular as pequenas ondas do mar e a espuma da água tocando suavemente na areia. Veja a diferença que isso faz. Para deixar a nossa cena ainda mais rica e envolvente, vamos adicionar um elemento de história. No canto direito da água, desenhe com cuidado a silhueta de um pequeno barco de pesca em tom bem escuro, deixando os mastros bem definidos. Em seguida, pinte a vela desse barco usando um tom de vermelho ou vinho, aproveitando a luz alaranjada que vem do pôr do sol. Esse tipo de detalhe cria uma narrativa visual encantadora e prende completamente a atenção. E para o toque final de mestre que vai fechar a sua pintura com chave de ouro, pegue tinta branca pura com um pincel redondo e faça o círculo do sol brilhando no centro do céu. Aproveite e adicione pequenos reflexos finos de luz branca no mar. E aí, viu como é fácil e relaxante criar uma verdadeira obra de arte quando você segue o método passo a passo? Se você gostou desta aula, comente pintura aqui embaixo para assinar e ter acesso a conteúdos exclusivos, sem corte.